Oi, gente! Bom, então ontem a gente viu basicamente dois assuntos bem importantes, né? A respeito da citação e a resposta à acusação. Então nós vimos que depois que o juiz recebe a resposta à acusação, os autos vão conclusos a ele e lá ele pode analisar de novo a respeito daquele recebimento outrora realizado, né? Isso por quê? Porque nesse momento que ele recebeu o contraditório daquela denúncia, daquela queixa. Ele recebeu a resposta à acusação. Antes, quando ele fez o juízo de admissibilidade, ele ainda não tinha o contraditório defensivo, né? Perfeito. Mas eu falei no finalzinho da aula passada que, além da hipótese de rejeição da denúncia, nesse outro momento, após a resposta à acusação, existe uma possibilidade chamada de absolvição sumária. A absolvição sumária, portanto, me parece, como o próprio nome diz, muito melhor do que a própria rejeição da denúncia. E vou dizer por quê. O próprio nome diz absolvição. Significa, portanto, que temos uma sentença absolutória antes da fase da instrução probatória. A fase da instrução probatória vai acontecer lá depois, em sede de audiência, né? Ou em diligências complementares. Aqui é uma fase anterior a isso. Logo, se não temos uma fase de instrução probatória, ou seja, estamos no meio do processo, significa que é uma absolvição sumária. Porque ela é uma absolvição que vem antes, definindo o processo, no meio do processo. Por isso que entende por sumária. A gente também pode concluir o seguinte: se ela é uma absolvição com todos os efeitos que uma sentença absolutória que poderia ocorrer lá no final do processo, significa que se ela está sendo julgada nesse momento, ou seja, se há hipótese de absolvição neste momento processual, no meio do caminho, significa que as hipóteses para isso devem estar descritas em lei. Em outras palavras, para que aconteça uma absolvição no meio do processo, eu preciso de uma causa forte. Uma causa prevista em lei que independa de instrução probatória. Para que eu absolva um acusado ou uma acusada antes dessa fase de instrução probatória, eu preciso de dados concretos que independam disso. Dados esses que precisam estar em lei, no artigo 397. Portanto, a margem de discricionariedade do julgador para absolver sumariamente alguém é limitada, posto que é previsto em lei. Então, as causas para absolver sumariamente o processo devem estar escancaradas, né? E quando houver uma existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Lembram lá de direito penal das causas excludentes de ilicitude? É o que a gente vai usar aqui. Então eu tenho escancarado, por exemplo, uma causa de legítima defesa. Eu tenho escancarado uma causa que vai excluir a ilicitude do fato. Para isso, é necessário que os elementos que foram trazidos até aqui no processo evidenciem isso. Se eu precisar de um depoimento de uma testemunha, de eventual perícia,
para que tal causa seja reconhecida, aí eu não vou conseguir a absolvição sumária neste momento. Melhor dizendo, a absolvição neste momento. Por quê? Porque a lei declara aqui, ó, existência manifesta. Ou seja, uma causa indene de dúvidas. Eu não posso ter dúvidas a respeito da existência dessa causa excludente da ilicitude. Ela tem que se fazer presente sem qualquer elemento que possa vir a ser provado lá na frente. Ela deve existir já, essas causas. Elas devem existir ali naquela fase pré-processual. Mas, professora, você disse na aula passada que eu só posso considerar os elementos colhidos em fase pré-processual se reproduzidos em juízo. Sim, mas aqui é para efeitos defensivos. Aqui é em favor do acusado. Ora, se eu tenho uma causa nítida, evidente, manifesta, como diz a lei, que existe por si, eu não preciso de outro elemento probatório que corrobore com essa excludente da ilicitude, não tem por que eu fazer o acusado se submeter a uma fase de instrução probatória, de audiência, para que a absolvição seja reconhecida. Ela já se faz presente, tá? Por isso que o legislador utilizou a palavra causa manifesta, tá? Também, na mesma lógica, se houver uma causa manifesta de excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Por que salvo inimputabilidade? Veja, nas hipóteses de inimputabilidade, eu não vou ter uma absolvição sumária. Por quê? Nas hipóteses de inimputabilidade, o nome da absolvição é imprópria. É a absolvição imprópria e não a absolvição sumária que a gente fala, né? Então, vocês já aprenderam isso em direito penal. Quando eu tenho uma causa de inimputabilidade, a decisão correta é a absolvição imprópria. Lógico, nas hipóteses em que for possível isso. Que o fato, evidentemente, é a mesma lógica também. Não constitui crime. Ou seja, eu estou falando aqui de uma acusação, de um fato, uma acusação baseada em um fato humano que não é crime. Que por mais revoltado que esteja ali o órgão acusador mediante a prática de determinada conduta, tal conduta não é típica, tá? Não é crime, ok? Ou extinta a punibilidade do agente. E aí qualquer das hipóteses de punibilidade. Extinta a punibilidade do agente, tá? E aqui cabe uma pergunta. Lá nos pressupostos processuais e condições da ação, a gente viu que é preciso que não haja uma causa excludente da punibilidade. Veja, extinta a punibilidade do agente, nós temos aqui também. Logo, se existe uma prescrição, a gente sabe que lá, como elementos para o recebimento da denúncia, eu preciso também que o fato não esteja prescrito, porque eu preciso lá dos pressupostos processuais e condições da ação, que nós vimos. Logo, aparentemente, a prescrição ocasiona a rejeição da denúncia, porque falta um pressuposto processual ou condição da ação. Mas aqui também diz extinta a punibilidade do agente, que pode ensejar a absolvição sumária.
Significa dizer que, a exemplo da prescrição, eu posso ter tanto a rejeição da denúncia como a absolvição sumária. Duas decisões que eu posso ter e com efeitos distintos. Por quê? Só para que vocês saibam, a decisão que rejeita a denúncia faz coisa julgada formal. Enquanto a decisão que absolve sumariamente faz coisa julgada material. Tenho duas decisões com efeitos diversos. Significa dizer que eu vou utilizar a interpretação que melhor ocasione um benefício ao acusado. Se eu tenho uma hipótese de absolvição que significa a resolução do mérito, eu vou utilizá-la esta, porque a rejeição da denúncia não resolve o mérito. Então, existindo uma causa de extinção da punibilidade, a exemplo da prescrição, indulto, anistia, enfim, qualquer uma dessas causas, eu vou me utilizar da decisão que melhor traga um benefício ao acusado. A gente chama essa interpretação de favor rei. Tá? Então, a absolvição sumária, para todas essas causas serem reconhecidas, eu preciso que elas já se façam presente e independentemente de provas a serem produzidas em juízo. Elas são muito evidentes, tá? Elas são gritantes, são causas gritantes que saltam aos olhos. Pensem sempre nisso, ok? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Aqui trouxe com o exemplo da excludente de ilicitude, a legítima defesa, estado de necessidade, enfim, né? E aí vocês podem estudar. Última fase, portanto, do nosso processo. Então, recapitulando, nós temos o oferecimento da denúncia, juízo de admissibilidade, entendendo que a denúncia deve ser recebida, o juiz vai mandar citar o acusado para que ele responda à acusação em 10 dias. Apresentada a resposta à acusação, arrolado o rol de testemunhas e todas as provas que eu desejo produzir, além da defesa técnica, vai conclusos os autos ao juiz, para que ele analise se é uma hipótese de rejeição da denúncia, ainda, ou ainda se é hipótese de absolvição sumária, sendo esta melhor do que a rejeição da denúncia para o acusado. Não sendo hipótese de absolvição sumária, o juiz irá designar dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Por que instrução? Porque é aqui que as provas serão produzidas. Volto a repetir é ótimo, né? Digo novamente, o que foi produzido em fase pré-processual, ou seja, em inquérito, em procedimento de investigação, em qualquer elemento pré-processual, deverá, para ser utilizado, repeti-lo em juízo. Então, se a dona Joana falou no inquérito, a dona Joana, para que esse depoimento tenha valor, deve dizer a mesma coisa em juízo. Havendo contradição, vale sempre o que foi dito em juízo. A prova existe se for produzido em juízo. À exceção das provas consideradas urgentes ou as provas antecipadas, tá? Mas isso a gente vai ver em outra matéria. Mas são aquelas provas, só para que vocês não fiquem em dúvida, que necessitam da urgência, que não conseguem esperar até a ocorrência da audiência.
tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tá lá com 102 anos de idade, que tá com a vida curta e, enfim, eu preciso tomar o depoimento dela porque não dá para esperar até a designação da audiência. Então, eu posso tomar esse depoimento dela antes dessa audiência. Não é matéria relevante nossa aqui, mas só para que vocês compreendam o que eu tô falando. Então, regra. Para que a prova tenha valor, ela precisa ser produzida em juízo, mediante contraditório. Perfeito? Então, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz irá designar dia e hora para a audiência, no prazo de 60 dias. Irá ordenar a intimação das partes, do defensor, testemunhas e ofendido. No caso de réu preso, o termo correto é que ele será requisitado. Por quê? Porque ele está sob a custódia do Estado. Então, o Estado que vai levá-lo, né, e terá a custódia de acompanhar esse deslocamento dele, né? Fica a cargo do Estado. E quais são os procedimentos da audiência de instrução e julgamento, pessoal? Primeira coisa, declaração da vítima. Lógico, se ela estiver viva, evidentemente. Oitiva de testemunhas. No procedimento comum ordinário, posso arrolar e ouvir 8 testemunhas de cada parte. Ou seja, acusação, 8 testemunhas, réu, 8 testemunhas, no procedimento comum ordinário. No procedimento comum sumário, esse número aqui vai para 5, ok? Depois da oitiva das testemunhas, e primeiro sempre a testemunha da acusação e depois a defesa, eu vou para o esclarecimento dos peritos, reconhecimento ou acariações. Tal fase é considerada facultativa, então nem sempre irá ocorrer. Depois dessa fase, eu vou para o interrogatório do acusado. Depois, hipóteses de diligências. Então, vamos supor que uma das testemunhas mencionou outra testemunha ou mencionou determinada prova que necessite ser produzida nos autos. Por fim, não sendo hipótese de diligências, haverá a fase de alegações finais orais. A ideia do legislador é trazer a audiência una. Isso depois da reforma de 2008. A ideia do legislador é que todos os atos da audiência fossem produzidos em um só dia, inclusive a sentença. Então, nessa ideia primária dele, as alegações finais, elas deveriam ser feitas de forma oral, pelo prazo de 20 minutos para cada parte. Depois das fases de alegações finais, haveria a sentença, devendo ela ser proferida de forma oral. Não é o que acontece em 90% das vezes, né? Muitas das vezes se torna impossível de as alegações serem feitas de forma oral, seja porque o processo é complexo, seja porque necessita de uma análise mais detalhada do que aconteceu durante a audiência, enfim, precisa de um preparo para que isso ocorra, da mesma forma como a sentença, né? Então, nem sempre o juiz ele está apto a julgar o caso penal imediatamente na audiência. Mas essa era a ideia do legislador, porque se entendia que, considerando as provas sendo produzidas naquele momento, haveria uma proximidade maior com as provas, razão pela qual o juiz se tornaria mais apto a julgar o caso imediatamente. A prática demonstrou que não é bem assim, né? Seja pelo acúmulo de trabalho, nem sempre o julgador tem possibilidade, não é nem querer, é possibilidade de entrar na audiência já com toda a memória do que aconteceu no caso penal, né? Então, da mesma forma como a própria defesa e acusação.
se encontram impossibilitados muitas das vezes de fazer as alegações de forma oral, tá? Então, as testemunhas, gente, importante, tá? Esse número de testemunhas que eu falei, 8 para o procedimento comum ordinário e 5 para o procedimento comum sumário,